bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês aqui em mais um webinar do IBRACON. Hoje a gente vai falar sobre atualizações sobre as normas de auditoria financeira do setor público e a gente tem aqui como palestrantes o Kiran McManus, que é membro do GT Capital Markets do IBRACON, e também a Catarina Costa, que é sócia em firma de auditoria associada. Eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui, por participarem desse webinar e falarem para a gente de um assunto tão importante como esse, né? No decorrer do webinar, vocês vão ver que nós vamos ter votações interativas e também nós estamos abertos aqui a perguntas de vocês, então deixem suas perguntas aqui no chat, que os nossos palestrantes vão responder ao término, tá? No finalzinho do webinar. Teremos aqui também o José Carlos, que é analista da área técnica do IBRACON, que vai fazer essa intermediação das perguntas do público com o Kira e com a Catarina, tá? E eu tenho aqui alguns, antes de a gente começar, né, propriamente dito, o nosso webinar, eu tenho alguns recadinhos institucionais aqui do IBRACON, que esse é mais um webinar relacionado à bandeira da auditoria independente, que é atividade baseada no desenvolvimento continuado. Informar também vocês que esse vídeo ele vai ficar gravado e disponível no nosso site, juntamente com o material de apresentação que o Kira e a Catarina elaboraram para a gente. Tá? As perguntas, como eu já disse, por favor, deixem aqui no chat, que a Vivian, que é aqui da área de comunicação também, juntamente comigo, vai fazer essa moderação. Também teremos uma pesquisa de satisfação para que vocês respondam. E gostaria de avisar também que o IBRACON, ele lançou recentemente, o Programa de Incentivo à Qualificação Profissional, que todos os associados eles podem reverter de 40% a 50% do valor da contribuição associativa em educação continuada. Então, mais informações sobre esse programa também estará aqui no chat. E agora, Kira e Catarina, eu deixo a palavra com vocês. Um ótimo webinar e muito obrigado mais uma vez pela participação. Muito obrigado, Ana Paula. Então, acho que como foi colocado, meu nome é Kiran McManus, eu sou sócio de uma firma de auditoria e trabalho mais que 30 anos no ramo de auditoria externa, principalmente focado no setor privado, mas eu sou membro do único instituto de finanças públicas do mundo, que é o Instituto Britânico, e aí onde tem uma série de treinamentos para você se tornar membro desse instituto e talvez a interação com o setor público é bastante diferenciado talvez mais desenvolvido em outros países. Eu notei aqui alguns comentários para colocar. Que eu achei interessante comentar, talvez a primeiro é que acho que a gente está vendo pelo nome do CFC 1601 que o setor público vai ter que usar as normas as normas internacionais de auditoria, que são as mesmas normas publicadas pela CFC para o setor público. Portanto, as normas que as normas internacionais de auditoria, que é a base das normas brasileiras de auditoria, que essas normas vão ser utilizadas de forma, eles vão ser aplicados no setor público. E isso junto com o fato que no setor público também se usa as normas contábeis do IPSAS, que são alinhadas com as normas internacionais usada pelas empresas no setor privado, o FRS, então está tendo cada vez mais alinhamento entre eles. Então, o que a gente queria trazer aqui, algumas reflexões das coisas, talvez da nossa experiência do setor do setor privado e refletir como que isso impacta no setor público. E talvez a primeira coisa que estava colocando aqui, que estava pensando é que
normalmente, as entidades que serão auditadas, eles acabam contratando recursos e as pessoas responsáveis pela os controles, pessoas responsáveis pela contabilidade, eles acabam contratando das empresas de auditoria, porque para você conseguir passar por uma auditoria, conseguir parecer limpo de empresa de auditoria, é muito importante que você entende as normas de auditoria. E isso é algo que, no setor privado, acaba acontecendo via contratação. Tipo, muitas das pessoas que entram nas empresas de auditoria, eles são contratados pelas empresas privadas para justamente eles terem pessoas conhecedores das normas de auditoria trabalhando para eles. E as qualificações que existem no setor de finanças, eles incluem as normas de auditoria, porque eles são consideradas como sendo fundamentais para a preparação de informações de boa qualidade. Talvez a segunda coisa é a natureza quando se realiza trabalho de auditoria, o tipo de relatório emitido, ele acaba sendo um de vários tipos, que poderia ser de desistência, de opinião, poderia ser ou seja, onde você simplesmente coloca, eu não consegui concluir sobre isso, eu desisto de dar uma opinião. Tem o negativo, onde você chega na conclusão que os números são muito diferentes do que deveriam ser, então você dá uma negativa. E aí você tem o conceito de ressalva, onde você coloca que os números estão errados devido a um item específico ou devido à incapacidade de quantificar algum efeito específico, ou você coloca uma opinião limpa. Então, na medida que o outro faz seu trabalho, o resultado, o relatório resultante poderia ser de vários tipos, dependendo das informações que ele se encontra. Um, até junto com isso, no setor privado, uma coisa muito importante é a proposta de auditoria, onde se define claramente as responsabilidades do auditor e de administração da entidade a ser auditado. E é esta, talvez, dentro desse aspecto, acho que é bastante interessante ver que contratualmente já se define esse alinhamento, alinhamento das responsabilidades para que não tivesse dúvida sobre isso. E talvez isso sempre ajuda no setor privado para que as pessoas que estão sendo auditadas, que eles conhecem suas responsabilidades e, por exemplo, que poderia existir um relatório de qualquer uma dessas formas que eu coloquei. Temos um outro item no setor privado e que muitas vezes recusamos trabalho de auditoria porque não sentimos confortáveis que seríamos capazes para realizar um trabalho de auditoria de boa qualidade, baseado nas interações que a gente recebe. Por exemplo, você já começa a discutir com uma empresa, você já começa uma entidade, e eles já começam a falar sobre limitações, você não pode acessar essa informação, você não pode acessar aquilo, e você já coloca, mas como auditor, a expectativa é que você tenha acesso pleno a todas as informações, suportes para as informações financeiras. Talvez uma outra área onde gera bastante dúvida e preocupação é a área de fraude. Se existe algum indício de fraude, isso e aqui, quando se fala fraude, qualquer indício de fraude vinculado com as pessoas responsáveis para aquelas informações financeiras, isso acaba atrapalhando, basicamente acaba gerando, no mínimo, uma suspensão do trabalho até a hora que seja realizada uma investigação. Não é trabalho do auditor de realizar a investigação, mas normalmente o trabalho dele fica suspenso até que se realiza, chega-se nas conclusões de uma investigação. E a gente imagina que tem, no setor público, que tem vários desafios específicos
E aí, talvez só para listar alguns para fins de exemplo, teríamos dentro dos contas do balanço, tem a parte dos valores a receber, as provisões para perdas dos valores a receber, temos o controle do estoque, o controle de imobilizado, as contingências e também tem várias questões sobre, às vezes, tem saldos, referências militares e muitas vezes tem questões de acesso aos contos dos militares e muitas vezes tem que ser feito um processo específico para conseguir acesso aos contos de auditar as contas dos militares. Às vezes tem armas e outras coisas que estão lá dentro. Então esses são alguns comentários iniciais. Catarina, não sei se você quer colocar algum comentário inicial? Eu gostaria apenas de me apresentar, assim como o Kira também tem alguns aninhos aí, algumas décadas, né, Kira, de experiência com auditoria externa e na área de consultoria contábil. Já fiz auditoria, sim, de empresa do setor público, né, que usa normas de contabilidade do setor público, não necessariamente a norma de auditoria, mas a semelhança do ponto de vista de norma de auditoria, a gente pode dizer que elas existem, né, dessas normas, e portanto, será um prazer estar aqui hoje discutindo um pouco essa experiência. Não tenho esse cabelo branco como Kira, mas tenho um pouquinho de experiência aí. Bom dia a todos. Isso, legal. E aí, Ana, eu não sei se você quer mostrar vamos passar para as publicações que tem nos slides. A votação? Não, pode ser votação, pode ser. Pode ser? Isso. A gente fez algumas. Aliás, esqueci de falar, as pessoas mais me conhecem para fins de dar chocolate. Então, quem fizer mais perguntas durante o evento, a gente vai entrar em contato e te mandar chocolate. Então, já para motivar as perguntas aqui do nosso público e gerar maior interação. Legal, Kira. Depois vão cobrar a gente aqui os chocolates, hein? Já vai preparando, tá? Bom, eu vou lançar aqui a primeira pergunta e aí a gente vai dar aqui alguns segundos para todos responderem, tá? Então, a primeira pergunta eu vou lançar agora. Conseguem ver? Isso, acho que estou vendo aqui. Aí a primeira pergunta é qual que é a experiência que você tem com as normas internacionais de auditoria? John, aqui as normas internacionais de auditoria, esses são os mesmos que eles são os mesmos que as normas brasileiras de auditoria aqui é a questão para a gente entender que tipo de experiência que tem. Então, temos algumas pessoas aqui com nenhum, temos pessoas que têm certificação de auditoria, tem alguns que têm qualificação profissional da auditoria, que não tem, e tem também que tem prática no setor privado, e a maioria aqui tem trabalho prático no setor público. Legal, tá? Então, a gente tem uma mistura de experiências aqui das pessoas nos acompanhando. Espero que todo mundo consiga ver os resultados aqui. Mas, tipo, nós temos 20% respondeu nenhum, 20% respondeu trabalho prático no setor privado. Eu vou encerrar aqui, Kira, para você poder ver melhor as perguntas que voltaram. Legal. E aí 60% colocaram trabalho prático no setor público. Acho que todo mundo tem acesso a isso. Então, nós temos pessoas bastante variadas. E talvez para quem talvez que não tem tido experiência nas normas de auditoria, talvez uma das coisas interessantes das normas de auditoria é que eles, dentro dessas normas, eles definem responsabilidades das pessoas preparando as demonstrações financeiras. Então, uma coisa que a gente sempre, talvez, para quem não conhece essas normas, muitas vezes pessoas ficam muito frustradas
porque você chama o auditor e o auditor ele já vem com um arcabouço muito grande de normas que eles já têm lá dentro muitas premissas de responsabilidades e de forma de preparar informações para que sejam auditados. Então, fica muito difícil para entidades que não conhecem as normas de auditoria para conseguirem montar as informações de forma adequada para atender essas normas. Então, então é interessante que temos várias pessoas que têm as qualificações profissionais aqui de auditoria e que já têm essa experiência no setor privado e no setor público. E é interessante que, por exemplo, no Reino Unido, as pessoas, muitos trabalhos no setor público é feito por profissionais do setor privado. Então, isso faz parte do processo, porque são conhecidos, talvez, a questão que aqui nós estamos no Brasil, com esta norma, para aplicar essas normas de auditoria pela primeira vez no Brasil, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, enquanto no setor privado faz décadas que se aplica essas normas. Então, talvez a experiência que vem do setor privado é muito grande e talvez as ferramentas que a gente tem desenvolvido também são bastante sofisticadas. A Ana Paula, não sei se quer para a segunda. Vamos para a segunda, então. São 5 perguntas. Agora vamos para a segunda. Então, aí, aqui, qual a área que você trabalha? As opções são o setor público, contabilidade, setor público, auditoria, setor público, outra, setor, empresa privada, contabilidade, empresa privada ou outra, o setor privado, auditoria, prestador de serviços ou outra. Então, aqui, então, já tem nova aqui. Então, aqui as pessoas respondendo, a grande maioria, 54%, tem setor público, auditoria, aí tem algum setor privado, auditoria, e aí tem alguns prestadores de serviço, e tem alguns outros, mas a maioria é o setor público de auditoria, que é legal que que essas, ou seja, e talvez aqui durante o evento de hoje, se tiver dúvidas, fique à vontade de, aliás, quem manda maior número de perguntas vai levar o chocolate hoje, pessoal. Então, seria muito legal a gente receber as perguntas e a gente foca naquelas áreas que são mais interessantes para vocês. Mas, então é interessante que a gente tem quase metade da nossa, das pessoas de auditoria do setor público e talvez será 1/4 do auditoria do setor privado. Então, talvez, pelo menos a forma então, que a gente trabalha, a gente discute na premissa que as pessoas conhecem a parte básica de auditoria. Aí, Ana Paula, se você quiser colocar o próximo. Um momentinho, Kira. Terceira, então. Aí, qual parte de normas internacionais de auditoria você quer conhecer melhor? Então, aqui é uma provocação em termos de quais... já que nós temos muitos profissionais aqui de auditoria, a questão é se tem alguma área específica que você quer discutir mais. Por exemplo, temos a ética, conduta, o ceticismo, aceitação do projeto de auditoria, o planejamento, execução, procedimentos substantivos, analíticos, procedimentos sobre as demonstrações financeiras, as comunicações com os responsáveis das informações financeiras, a missão do relatório, o não sei. Então, se tem alguma coisa, área específica que você tem maior interesse. Então, nossa, aqui tem... então, nós temos as respostas aqui, 10% na ética, conduta do ceticismo,
o 17% no planejamento, 3% na execução, 20% nos procedimentos substantivos analíticos, 30% nos procedimentos sobre as demonstrações financeiras, aí tem os 3% de comunicações com os responsáveis e 9% de emissão do relatório, 6% não sei. Então, os mais populares aqui, os procedimentos sobre as demonstrações financeiras, temos 21% sobre os procedimentos analíticos, substantivos e analíticas, acho que são, e aí temos o ético, conduta, ceticismo, planejamento. Talvez, e outra coisa que talvez eu nem coloquei aqui dentro, mas existe o próprio auditor, ele, para as normas internacionais de auditoria, ele é requerido a ter controles de qualidade. Então, uma coisa que hoje em dia, para o ano que vem, seria necessário que quem estiver realizando a auditoria tivessem indicadores de gestão da própria qualidade da auditoria. Isso, aliás, isso é algo no setor privado. Nós temos uns procedimentos onde, para assegurar a qualidade dos trabalhos sendo feitos, primeiro nós temos nossos sistemas de gestão, e a gente gasta muito tempo em ter procedimentos, por exemplo, gestão de auditoria. O que isso quer dizer? Temos a Catarina, que é responsável pela questão de gestão de treinamento, primeiro, que a gente gasta muito tempo em termos de verificar que todo mundo tem feito os treinos necessários. Nós temos o fato nós temos KPIs sobre que o planejamento, ou seja, toda a aceitação dos contratos são fechados até sei lá, para final de ano, são fechados, sei lá, até setembro, outubro. Tem a questão de que todos os relatórios são emitidos, já tem que definir a data que vai ser emitido, que são emitidos nessa data, e aí, em termos de tecnologia, nossos sistemas, eles já colocam datas em todo o documento que está registrado pelo auditor, ele já coloca data. Então, tem todo esse procedimento de tecnologia para ter certeza que os documentos são registrados antes de emissão do relatório. E aí, talvez depois a gente fala um pouco mais sobre essa parte da tecnologia. Mas, no fundo, temos uma série de KPIs para assegurar que a qualidade do trabalho que está sendo feito está adequada. Mas então vamos para a próxima. Então você quer conhecer melhor a auditoria de quais contas? Porque dependendo da conta, tem procedimentos específicos para contas específicas. Então a gente colocou aqui uma lista de contas que a gente imaginava que poderia ser interessante. Ou seja, tem caixa equivalente, títulos, valores mobiliários, recebíveis, investimentos, consolidação subsidiários, mobilizado, obrigações de empregados, o resultado do período, fluxo de caixa. Então, aqui, talvez deveria ter colocado estoque também. Então, aqui, a pessoa está colocando mais no item de consolidação das subsidiárias, imobilizado, tem contas a pagar, tem obrigações de empregados, tem o resultado do período e fluxo de caixa. Então, estamos colocando aqui a consolidação de subsidiárias dentro do conceito de quando você monta demonstrações financeiras, normalmente você tem da entidade por si só e a entidade, todas as entidades por baixo que esta entidade controla. Então, existem regras de determinar onde existe controle de outras entidades e a necessidade de consolidar todas essas entidades. Inclusive, no Reino Unido, foi uma das questões que gerava ressalva
do balanço era o fato que o Banco da Inglaterra não estava sendo consolidado dentro das contas das contas públicas. Então, era um item que não consolidava todos os subsidiários. Imobilizado, acho que no setor público imobilizado é uma área que gera muito desafio para identificar todos os itens imobilizados, para ter certeza quem é o dono, quem tem titularidade e vai receber os benefícios daquela imobilizado, determinar a vida útil daquela imobilizada, e ter um registro adequado de imobilizado. E aí, contas a pagar e dívidas, de uma necessidade de controlar os passivos e a capacidade de sempre registrar os saldos em abertos na data do balanço. Obrigações com empregados, aqui no setor público, tem muitos benefícios pós-emprego, então tem saldos enormes de obrigações de pagar pensões. E aí, resultado, aí temos as várias linhas do resultado e a alocação adequada entre as várias linhas. E fluxo de caixa é algo que sempre gera problema. Aliás, um dos itens que gera muita ressalva é o fluxo de caixa, por causa que é uma área onde muitas vezes a pessoa não presta tanta atenção e deixa para o final e não monta de forma adequada, especialmente para identificar as transações não caixas, para excluir transações não caixa dentro do fluxo de caixa. Aí, Ana Paula, você quer colocar a próxima? E aqui tem, já que nós temos principalmente auditores aqui, quais são os maiores desafios no seu trabalho? O número de pessoas, número adequado de pessoas, treinamento das pessoas, qualidade de documentação da entidade sendo auditada, qualidade de documentação de auditoria, a revisão, supervisão do trabalho, a falta de ferramentas de software adequada, regulamentação do setor público, o prazo para realizar o trabalho, o não sei. Então, aqui a provocação seja o que você acha que vai ser, o que você acha que são os grandes desafios aqui. E aqueles que têm maior votação aqui é número de pessoas, treinamento das pessoas, a qualidade do documento, e aí cai bastante, qualidade da documentação, tem falta de ferramentas adequadas, regulamentação do setor, prazo, realizar o trabalho, não sei. Mas por longe aqui, nós temos treinamento das pessoas. Aliás, até aproveitar aqui, eu nem falei aqui no início, mas eu faço programa de treinamentos gratuitos e abertos toda semana. Talvez eu vou mandar aqui no chat, porque nós temos, ou seja, que é onde a gente trata de vários temas a gente faz treinamento sobre vários temas e a gente faz aberto e gratuito tudo quarta-feira. E a gente grava e disponibiliza na internet. E nós estamos no 6º ano agora, que a gente fez mais que 200 eventos e tem mais que 400 horas de gravações de evento. Mas, legal. Ana Paula, já terminou a pesquisa? Tem mais uma perguntinha aqui. Vou lançar, legal. tá? Vamos na última. Essa é a última. Legal. E aqui uma provocação, considerando as últimas perguntas, aqui o tipo de algumas ferramentas utilizadas para fins de auditorias, tipo, o que você conhece? Tipo, normalmente existe um programa geral, onde tem os passos a serem feitos, a revisão a ser feita, documentação mínima necessária a ser colocada. Aí tem um software de planejamento. Aqui acho que isso permite uma opção. Talvez a questão assim, o mais para baixo, se você consegue, porque comecei com os mais genéricos, que é programa geral,
e aí vem o software de planejamento, aí tem a software como matéria técnica, disponibilizando matéria técnica, os testes dos lançamentos contábeis, que tem software específico para isso, teste de inventário físico, e aí tem a parte da circulação dos bancos, os templates dos relatórios e cartas, aí nenhuma, não sei, e aqui aqui é interessante que tem, nós temos 35% tem o programa geral e 35% tem nenhum. Então, aí já vê o desafio que vamos dizer, eu fico imaginando a gente tentando, porque nos nossos processos a gente tem programas internos de revisão de qualidade, mas a gente tem programas também externos onde terceiros vêm para revisar nosso trabalho para ver se é feito de forma adequada. Eu fico imaginando, sem ter essas ferramentas, esses templates, dificilmente um trabalho de auditoria iria conseguir passar, atender os requisitos, e conseguir mostrar que tem documentação adequada. Então, aqueles que não têm ferramentas, o desafio de aplicar essas normas de auditoria vai ser muito, muito grande, porque eles são, as normas são bastante sofisticadas e exigentes. Mas acho que com isso, vamos para os slides. Ana Paula, na hora que você puder colocar slide. Aí vamos aproveitar que tem uma pergunta aqui de Vinícius Alves dos Santos Pereira. Um questionamento inicial que faço se a discussão ser realizada em relação à auditoria financeira no governo central, ou administração direta, como adequadas fundações ou em empresas estatais. Esta definição inicial é relevante, pois os critérios de auditoria, por serem diferentes para esses dois tipos, podem influenciar em todos os processos. Então, aqui estamos tentando falar sobre as normas internacionais de auditoria. Então, a gente vai falar sobre a gente vai tentar fazer um treinamento geral sobre as normas, mas nosso objetivo é tentar responder as dúvidas que a gente tem sobre a aplicação dessas normas nas áreas específicas. Por isso que a gente sugere que recomendo que faz o maior número de perguntas possíveis para que a gente tenta focar nas áreas que mais interessem. Aí tem uma outra pergunta aqui essas ferramentas também são utilizadas no setor público? Sim, tanto que, como eu falei, por exemplo, no Reino Unido, quem faz a auditoria do setor público e até Estados Unidos também são empresas de auditoria do setor privado, porque eles têm décadas de experiência fazendo isso e, obviamente, então, eu trabalho numa empresa de auditoria e nós fazemos trabalhos das contas públicas em muitos países, usando as mesmas ferramentas que a gente usa no setor privado. Por isso, o desafio de fazer isso sem essas ferramentas é bastante grande e na hora que você passa pelos programas de qualidade, e as revisões externas, aí você começa a ver seria um desafio muito grande tentar fazer isso sem essas ferramentas. E Kira, e uma coisa importante é a questão de deixar a própria trilha de trabalho, né? Então, muitas dessas ferramentas, não só para você deixar documentado o programa, como você deu um exemplo aqui, até para selecionar o volume de dados enorme, deixar a trilha, né, o rastro do que você fez, né, para se precisar mostrar depois, né, o que embasou seu relatório.
Então, diversas ferramentas são utilizadas hoje em dia justamente porque as empresas, né, e não só empresas privadas, públicas, elas estão mais sofisticadas, né? Então, a gente precisa, sim, de ferramentas para evidenciar e deixar o rastro dos trabalhos. Isso. Tem uma outra pergunta aqui tem Marcel, tá aqui também. Que está perguntando, Marcel Lopes Filho, perguntando as normas contábeis do setor público ainda estão muito longe do FRS. Então, na realidade, as normas do setor público, eles são baseadas no que chama IPSAS, que são as normas do setor público internacionais. Então, eles são cópias dessas normas que vêm de fora. E as IPSAS, eles são muito alinhados com o FRS. Eles só existem diferenças, desculpa, em algumas áreas onde seria necessário fazer, mas eu diria que você olhando uma demonstração financeira IPSAS, ele é muito parecida com as demonstrações financeiras FRS. Aí temos talvez Marcel tem o treinamento sobre a parte que aqui hoje a gente vai focar na parte de auditoria. Acho que daqui a 2 dias vai ter um treinamento específico para a parte contábil. Eu achei interessante que é importante que as pessoas do setor que vão olhar a parte contábil entendem das normas de auditoria, porque as normas de auditoria eles são bastante exigentes, inclusive em termos de quem prepara as informações. Tem várias pré-requisitos para a preparação das informações para que eles podem ser auditados. Aí tem outra pergunta aqui de Aline, perguntando se vocês irão detalhar essas ferramentas. No TC Rio Grande do Sul, estamos iniciando a auditoria financeira. Aline, uma coisa bastante interessante, e até uma reflexão aqui, voltando da pergunta do Vinícius Pereira, que é o seguinte, eu fico imaginando, porque veja só, quando nós falamos por exemplo, do programa geral de auditoria, então nós temos vários programas gerais de auditoria dependendo da entidade. Então nós temos, por exemplo, um programa geral de entidade de pequena entidade. Então nós temos de entidade entidade grande, nós temos utilizando normas de auditoria diferentes. Então, nós temos uma das normas as normas norte-americanas, que são mais sofisticadas, as normas internacionais, e nós temos vários tipos de base. Então, quando Vinícius estava colocando aqui, se a gente vai ser discussão seria realizada em relação à auditoria no governo central ou em empresas estatais, por exemplo, iria esperar que tivesse um programa, já uma ferramenta de auditoria para o governo central e uma outra para as estatais, considerando as diferenças entre os dois. Porque, de novo, é tudo parte geral de apoio e suporte e identificação dos itens que deveriam ser feitos. A ferramenta geral deveria ter isso. Além, e até hoje em dia as ferramentas são bastante sofisticadas, então não é que ele coloca, vamos ver, ele coloca a área de imobilizado, e aí já começa a colocar, começar a discutir, então, tem ferramentas para te ajudar a documentar, por exemplo, qual que é a forma de processar os dados nesta área. E aí te ajuda a identificar os controles sobre essa área e também te ajuda a documentar isso de forma padronizada. E não tendo então, toda essa parte de ferramenta facilita muito nossa ajuda
e assegura que a documentação é feita de boa qualidade. Tem uma outra pergunta aqui. De Marcelo Lopes Filho, os administradores de empresas públicas entendem que a auditoria, principalmente circularização, quarta administração, etc. É uma boa pergunta. Marcelo, eu diria que entendimento é bastante variado. E considerando que essas normas eles estão chegando agora para as normas internacionais de auditoria estão chegando para o setor público, isso vai ser uma aprendizagem. Tipo, nós estamos aqui após décadas e décadas ou seja, na época que eu aprendi auditoria, mais que 30 anos atrás, já existia fazia décadas. Então, já existia programas de auditoria naquela época, já existia ferramentas e o setor público está começando, então vai ter realmente um grande desafio de entendimento de aplicação dessas normas. Aí tem aqui de Denise Juvenal perguntando auditoria interna e externa. Aqui, quando falamos de auditoria, as normas internacionais de auditoria, nós estamos falando de auditoria externa, porque normalmente um dos requerimentos de independência basicamente proíbe você fazer que alguém, auditoria interno, fizesse emitisse um parecer sobre as demonstrações financeiras, porque não seriam consideradas como sendo independentes de forma adequada para fazer isso, que talvez todo o processo de auditoria, ele começa com um ceticismo que requer uma independência. Então, se você tem que ser independente da entidade para você conseguir formar uma opinião independente. Então, isso é algo que traz bastante confiança para os números. Quando você tem um terceiro que vem desassociado com aquela entidade e olha e chega na sua conclusão sobre aquelas informações. Desculpa, tem outra pergunta aqui. Acho que agora, Kira, acho que essa foi a última. Acho que é melhor a gente entrar no conteúdo para não Legal. atrasar um pouquinho. E aí a gente, no final, volta para as perguntas. Mas eu acho que essa foi a última. Legal. Ana, você consegue colocar a apresentação? Acho que já está aqui, Kira. Será? Isso. Tá a agenda, né? Aqui está a agenda dos tópicos que a gente vai abordar hoje, né? Passando aí desde... Você está vendo já? Não. Não? Talvez eu tenho é estranho que não aparece aqui. Eu vou rapidamente passar aqui pela agenda, Kira, enquanto você procura. Então, acho que hoje legal. A gente vai passar, né, por tópicos relacionados à ética e conduta do auditor, ao ceticismo profissional, né, que a gente precisa ter na hora de exercer o papel aí de auditor, etapas do trabalho de auditoria, né, seja desde a aceitação, planejamento, execução, a própria finalização e por último, a emissão do relatório. Tem a introdução à avaliação de riscos, planejamento. Pode passar, Ana Paula. A gente vai abordar aí o entendimento do planejamento, a determinação do escopo, tem a execução, né, como formalizar no papel de trabalho, tem a própria abordagem substantiva, que são os tipos de testes que a gente poderia estar realizando aí, a depender do ambiente de controle da entidade, e por final, né, procedimentos relativos às informações financeiras históricas. Então, acho que a gente pode passar já para o primeiro tópico. Kira, você está conseguindo já ver ou não? Isso, consigo. Isso, já obrigado. veio aqui? Consigo ver. Isso, legal.
Aí talvez um dos itens que a gente colocou aqui é interessante os princípios fundamentais do auditor independente. Agora tem, tem essa lista em amarelo dos princípios, que é integridade, objetividade, competência, confidencialidade, comportamento profissional. Agora, para você conseguir fazer isso, por exemplo, nós já temos sistemas de nossa independência. Então, a primeira coisa que a gente vai auditar algo, a gente verifica se nós temos algum vínculo familiar, por exemplo, com os principais administradores daquela entidade. Então, por exemplo, se tivesse uma relação familiar entre vamos supor, um sócio da firma de auditoria ou alguns principais auditores e administradores daquela entidade, aí isso já por si só já proíbe que a questão de independência, ele quer que existe independência e existe uma aparência de independência. Na medida que isso se você começa a ter alguma dúvida de independência, isso já começa a gerar questões sobre sua independência, capacidade para chegar a uma opinião objetiva. Vamos no próximo slide, Ana Paula. Ceticismo profissional é uma das coisas que mais gera debate, disputa nessa área, é esta questão e é mais difícil ceticismo. Por você ser auditor, você é obrigado a ser cética sobre as informações que você está recebendo, e questiona e não acreditar. Até muitas vezes, talvez na minha vida profissional, pessoal te apresenta como alguma informação e fala, então, veja só, aqui, este valor aqui, este valor, eu vou receber, tem um valor a receber lá, eu vou receber esse valor, essa aqui eu vou receber, pode confiar em mim. E a gente fala, como assim, tipo, como assim confiar em você? Eu tô aqui para auditar, não tô aqui para ficar, isso aqui não e nas normas de auditoria, tem coisas onde você precisa, obviamente, os administradores, eles assumem responsabilidade por todos os números. Agora, para auditar, existem informações que se espera que existe sobre esses dados e que se espera que a administração tenha montado sobre isso. Então, muitas vezes, a administração eles podem criar fielmente em alguma informação, mas se eles não tivessem a documentação normal adequada para suportar isso, simplesmente a gente vai considerar que não existe, porque a expectativa de ceticismo é que você espera documentação normal para cada tipo de item. Aí tem a aplicação de rotina de trabalho, ou seja, deve planejar. Obviamente você precisa, de novo, essas ferramentas e esses programas gerais são muito legais, porque eles colocam todos os passos que você espera e te ajudam a planejar, identificar as áreas de risco e ajuda a determinar os trabalhos que você vai fazer, além de ele já vincula com toda a matéria técnica que está por trás disso. Aí vamos na próxima. Ou seja, na hora que você... Então, se você receber o balanço de setor público, das áreas que eu ia já começar a ficar cética, por exemplo, de cabeça, eu ia pensar na estoque mobilizado, contingências, e se eu começo a ter essa consolidação de todas as entidades, agora, baseado na experiência e avaliação, você já começa a levantar onde você considera, entra no detalhe da entidade, entender onde estão as áreas de risco, e pensa na melhor forma de você testar aquelas informações. E aí,
a expectativa aqui do profissional cético, a expectativa é que você recebe informações corroborativas para explicações questionar a qualidade de evidências. Ou seja, se alguém me fala que tem um item de imobilizado, então a minha expectativa é que eu consigo ver a nota fiscal, consigo ver onde que está bem, eu consigo ir lá fisicamente ver, e eu consigo expectativa que esteja sendo utilizado dentro do contexto da operação daquela entidade. E Kira, e daí, nesse segundo, né, no segundo bloco aí, Rosa, a gente até linka um pouco com a questão da norma contábil, né? Então, você só vai conseguir ser cético o suficiente se você conhece, né, o que é que a norma contábil pede para aquela conta do balanço. Então, se você não conhece a norma, você não vai conseguir, né, ser cético de forma completa. Você vai questionar sobre a forma de contabilizar o ativo imobilizado, você precisa entender o que é o ativo imobilizado, né? Como é que ele é formado e mensurado. Então, o ceticismo, ele permeia, né, todas as etapas do trabalho de auditoria, de fato, do que eu teria que ter como evidência, evidência, né, para fins da auditoria, mas também eu preciso entender o que a norma contábil fala sobre aquele item, para eu entender se essa evidência é suficiente, se o que foi passado, né, para o auditor é suficiente ou não. E o interessante, né, acho que no último tópico aqui ele fala, demonstrar ceticismo não significa ser agressivo, né, significa ser profissional. Então, você ali não está fazendo nada mais do que o que a norma de auditoria pede para você fazer, né, nesse programa de trabalho que foi estabelecido com base nas normas, e da forma como o padrão de contabilidade, que aí no caso seria o IPSAS, né, o que ele estabelece sobre aquelas contas contábeis. Então, não é o auditor que está ali impondo essas questões, é muito mais... vamos dizer assim, ele é o interlocutor ali da norma de auditoria e da norma contábil, né, aplicável àquela entidade. Então, a questão do ceticismo, ele passa por ser cético, mas você tem que conhecer a norma de auditoria, a norma e o framework contábil, né, aplicável àquelas entidades. Isso, e o engraçado aqui, ou seja, o auditor obrigatoriamente precisa conhecer as normas de auditoria e as normas de contabilidade. E a expectativa, na realidade, é que quem cuida da contabilidade também conhece as normas de auditoria, porque se ele não entende as normas de auditoria, dificilmente ele vai montar a nível de documentação adequado que ele vai conseguir passar num processo de auditoria. Isso, vai entender, né, para poder, de fato, ver que você está sendo profissional ali, né, no final do dia, como auditor. Isso, e muitas vezes, a forma de, muitas vezes, acaba encontrando e fazendo trabalho de auditoria com quem não conhece as normas e muitas vezes é muito frustrante, porque a pessoa acha que está sendo atacado, que está sendo, talvez, porque você está questionando as informações sendo apresentadas, você é obrigado a ser cética. Acho que mas podemos isso, passar já o slide. Isso. Então, aí, vamos falar disso. Falar um pouco sobre as etapas, né? Isso. Eu posso então, começar aqui por esse primeiro tópico, Kira, que é assim, você legal. primeiro precisa entender a entidade que você está fazendo a auditoria, né? Sem você conhecer a entidade, você não vai conseguir avaliar de forma apropriada os riscos que aquele tipo de entidade está sujeita e determinar, de fato, qual é a estratégia de auditoria. O auditor, ele não faz trabalho em 100% das transações, das contas de uma entidade. Então, ele precisa conhecê-la, né, avaliar quais os riscos daquela entidade, riscos estes que possam impactar as informações financeiras históricas, né? Porque se não vão impactar de forma relevante ou material, não faz sentido, né? Não tem risco. E sim,
avaliar qual a estratégia, né? O Kira até fez um comentário, né? Se eu pegasse o balanço de uma entidade, eu começaria a olhar, né? Provavelmente imobilizado, contingências, contas a pagar, entre outras. Então, essa seria a primeira etapa. Em seguida, né, você tem que, uma vez avaliados os riscos e a estratégia que você montou, você tem que responder com trabalhos, né, executando os trabalhos, responder a esses riscos e obter as evidências, né, que a entidade ou a administração da entidade vai passar para o auditor. Em seguida, de forma bem resumida, você finaliza a auditoria e emite a opinião de auditoria, né? Emite o relatório com suas conclusões. Então, de forma simplificada, você passa pela fase de entendimento, avalia quais os riscos e monta a sua estratégia. Depois, você documenta e executa e documenta o trabalho que responde a esses riscos, né? E ali onde você levanta toda a evidência. No final do dia, você vai finalizar a auditoria, que é assegurar, né, que, de fato, tudo que você planejou, ele foi respondido, e, consequentemente, se foi levantado alguma observação, algum ponto, você finaliza seu relatório com esses pontos, que podem ser menores, né, que não impactam a sua opinião, ou podem ser pontos que, de certa forma, impactam a opinião do auditor, né, porque eles são relevantes, acho que até amarrando um pouco o que o Kira falou no começo, dos tipos de relatório de auditoria, né, dependendo da gravidade ou da severidade desses pontos, eles podem culminar numa abstenção, numa ressalva, ou num relatório adverso. Dentro do processo de auditoria, né, você tem uma questão de que você está lá, a equipe da auditoria, os auditores estão lá fazendo o trabalho, muitas vezes você precisa fazer consultas internas, alguma questão de a comunicação sobre uma determinada norma, se existe, né, dentro das regulamentações do auditor, de fato, tem áreas de julgamento no processo, né, de preparação de informações financeiras, então isso precisa ser avaliado, né, discutido internamente para concluir se aquilo realmente é um ponto ou não, se é um problema, avaliar questões de monitoramento de prazo, né, quando você planeja o trabalho, você tem que saber quando começa e quando tem que terminar para cumprir com os prazos que a entidade possa ter de preparar as informações financeiras ou de receber o relatório dessas informações financeiras. Então, ao longo de todo o processo de auditoria, existe a questão de comunicações, né, seja com os administradores, com os níveis de governança, com algum comitê técnico que, porventura, precisa ser envolvido nas discussões da auditoria, né, do andamento da auditoria. Então, no geral, isso aqui é uma visão bem sumária, né, de como funciona o processo de auditoria, né? Ela tem que ter todo um planejamento prévio, ela tem diversas etapas, né, para que os prazos possam ser cumpridos. Isso, e estava pensando quando você estava falando, e aqui nós estamos discutindo, acho que já tenho emitido qualquer tipo de opinião, isso dentro de um ambiente onde as empresas estão sujeitas à auditoria todo ano, as empresas, eles têm esses auditores lá dentro, eles têm muita experiência como fazer isso, eles têm toda uma estrutura de governança definida nas leis brasileiras sobre as informações financeiras. Então, a aplicação dessas normas no setor público, eu imagino que vai gerar muito mais problemas de muito mais desafios e problemas do que tem no setor privado, dado talvez para começar a falta de histórico, experiência, né, de aplicar essas normas de auditoria. Uhum. Mas vamos no próximo. Uhum. Isso. Avaliação do risco. Então, aqui tem que avaliar o risco, obrigatoriamente tem que avaliar qual que é o risco da empresa, dentro do relatório financeiro, informações históricas, e aí tem informações qualitativas, quantitativas. Essa apresentação vai ficar com vocês depois, então vamos rodar vamos passar para o próximo slide. Aí tem as linhas,
aí, normalmente você identifica trabalhos específicos para cada linha. Se for um objetivo, cada linha de trabalhos substantivos, cada linha de balanço, que aí você tem desde a linha, né, da linha que a gente fala, Kira, aqui, pode ser a linha, pode ser uma conta contábil, mas ou o grupo de conta, né? Você fala de contingências, né? Por si só, essa linha contingência já engloba ali todos os tipos de contingências. Então, você pode ter uma conta contábil, uma composição de contas, né? Que você pode estar avaliando o risco naquele nível. Então, normalmente se prepara um balancete de verificação, que tem uma estrutura analítica, no nível de conta contábil, onde você avalia, e lá mostra, né, as movimentações de débitos e créditos, saldos finais. Então, você primeiro visualiza, começa a olhar pelo balancete, né? Acho que você até comentou anteriormente, né? Quando eu pego uma demonstração, uma informação financeira histórica, né? Você pode pegar no nível de informação, pode pegar no nível de balancete de verificação, você pode entrar no nível de razão contábil, né? Que é onde detalha todos os lançamentos daquela conta em específico. Então, você primeiro tem que entender a entidade, olhar o que é que ela tem de relatórios financeiros, né? A informação financeira que ela já tem preparada, e esses níveis de detalhes. Então, aqui são conceitos que a gente costuma olhar no ambiente contábil para entender a entidade, tá? E segregar e selecionar os itens que, de fato, têm um risco maior. E, de certa forma, vão impactar as informações contábeis históricas, né? Como um todo. Isso, e talvez vinculado com isso, um dos temas que é importante é que a entidade tem seu sistema contábil, ou seja, que é possível fazer isso. Então, para isso acontecer, a entidade deveria ter um manual de contabilidade, onde ela deveria definir o que está em cada conta, o que é o nome da conta, o que tem naquela conta, como que vai ser reconciliado, e quanto tempo, o que vai ser documentação de suporte para aquilo. E deveria ter, nas informações consolidadas, deveria ter todo mundo na mesma base, no mesmo sistema. É muito mais, como posso colocar, é muito difícil na medida que a empresa começa a misturar sistemas de entidades diferentes com planos de contas diferentes. Então, a necessidade de ter uma informação de qualidade, de informação consistente é muito importante. Mas vamos na próxima. Isso. Isso. Acho que aqui volta um pouco com aquele primeiro tópico que eu falei, né, de entender a entidade, né, Kira? Aqui, conhecer diversas... Deixa eu só aumentar aqui a letra para mim, porque eu não estou enxergando direito. Então, conhecer a estrutura organizacional e a governança da empresa, como é que funciona, é importante para você avaliar os riscos. Objetivos estratégicos do negócio, né? A depender do objetivo estratégico da entidade, você pode ter um risco maior ou menor. Quais os aspectos regulatórios que aquela entidade está sujeita? Né? Se é uma empresa da área de saúde, se é uma empresa voltada para a área de saneamento. Então, quais os riscos que aquela entidade está sujeita, né? Que possa impactar de forma significativa as demonstrações? Qualquer expectativa político-econômica daquele segmento, daquela entidade, que vai impactar o negócio, né? O que está se esperando desse ambiente político-econômico, né? Identificação do framework de relatório financeiro. Então, a gente está falando o que ali? De IPSAS, né? Então, eu preciso entender até onde, o que tem de novo na regulamentação do IPSAS, né? Mudanças na norma que possam impactar a entidade naquele ano. Então, tem diversas questões que você tem que conhecer de início, né? Entender a entidade de forma profunda, o seu ambiente e a estrutura de apresentação do relatório, para que dali você já comece a formar o seu plano de trabalho, né? E avaliar qual o risco que aquilo pode trazer. Então, depois que você entende a entidade, é importante você fazer uma reflexão final para avaliar, olha, nesse contexto, né, com tudo isso que está acontecendo aqui, estratégia da empresa, ambiente macroeconômico, o próprio framework, mudanças que existem, a regulamentação do setor,
o que isso pode já impactar no teu plano de trabalho de auditoria daquele ano. Então, isso é fundamental você, de partida, começar a entender a entidade e o ambiente em que ela está contextualizada, para dali já tirar alguns riscos, né? E avaliar, olha, peraí, são todos riscos já normais, inerentes, não tem nada que vá mudar o meu plano de trabalho para aquela entidade. Pode passar, Ana. E nesse contexto da avaliação de risco, a gente passa também pelo risco de fraude, né? Então, você está lá olhando toda a questão do risco da operação, do negócio, de questões regulatórias, mas tem um outro risco, que é a avaliação do risco de fraude, né? Que é de você, né, de burlar os controles da empresa e cometer fraude. Isso é necessário. Em todo o processo de auditoria, a gente precisa olhar para esse risco de fraude. E aí avaliar questões de se existe incentivo e pressão para se cometer uma fraude, né? Oportunidade, porque às vezes você tem incentivo e pressão, e a oportunidade para cometer, porque existe falhas em algum controle, né? Não tem ninguém cuidando daquela área em específico e implementando controles adequados, então existe uma oportunidade ali aberta, né, para você cometer, e qual seria a atitude racional para tal, né, para cometer isso. Então, quando você avalia questões de fraude, seja numa empresa privada, numa empresa pública, você tem que primeiro entender o contexto como um todo, e a gente sempre olha por que cometer uma fraude, né? Existe incentivo e pressão para tal? Né? Existe um incentivo para se gerar uma receita maior? Existe um incentivo para gastar mais? Não é? E, portanto, você ter muito mais despesas ali que não faria sentido para aquela entidade? Então, você tem que sempre se questionar e ver qual o risco, né, de existir fraude, em qual área mais especificamente poderia ter um risco maior de cometer fraude, e independente de valor, tá? Quando a gente discute fraude, a gente não olha se ela é material ou não, né? O fato de existir fraude, você já reduz vamos dizer assim, a confiabilidade, né? Portanto, você não entra no mérito de valor, porque em existir uma fraude numa determinada área, por menor que seja o valor, você já reduz seu nível de confiança, e, portanto, você tem que ser muito mais cético nessa hora e ver o que poderia acontecer de errado em outras áreas também da empresa que estejam suscetíveis. Isso, eu fico imaginando que se tivesse auditando os contas do Estado e o governador está sendo questionado algum processo, isso já, em tese, o governador é responsável, o último responsável pelas informações do Estado, aí já começa a questionar o potencial risco de fraude e aí a pergunta vai ser, então, o que está sendo feito para averiguar se teve ou não teve esse problema e talvez seja difícil, sem afastação do governador, para chegar a alguma conclusão sobre essas informações, porque se existe dúvida sobre aqueles responsáveis pela governança, isso já é pervasivo para todo o resto. Então, seria uma discussão, muitas discussões difíceis você tem que ter nessa aqui, e aí você acaba muitas vezes suspendendo os trabalhos até que consegue entender que se realmente poderia ter risco real de ter envolvimento do governador, por exemplo, em algum processo. Mas vamos na próxima. Uhum. Aqui já é entrando um pouco nessa questão de entendimento no processo de negócio e nas políticas da empresa, né, Kira? Aqui, quando você olha as informações financeiras históricas, né, como é que se dá o processo de preparação dessas informações? E aí você teria que avaliar, né, quais são as áreas de negócio e os processos mais significativos, né? Dentro das normas de auditoria, você precisa avaliar se deveria fazer rotação, né, desses processos, ou se são processos significativos e que você teria que olhar todo ano. Então, por exemplo, desde da parte de receita, passando pela parte de compras, né, se
não quero acreditar aqui que talvez tenha produção, mas se tiver estoque, né, como é que é a compra de estoque, compra de imobilizado, folha de pagamento, né, esses processos, cada um ele caminha por conta própria, né, então tem as áreas específicas que controlam esses processos e fazem com que ao final do mês os impostos estejam contabilizados adequadamente, o ativo mobilizado adequadamente, a folha de pagamento. Então, é preciso entender como é que funciona todo esse processo de negócio da empresa, todos os processos de negócio da empresa e as políticas contábeis que eles estão sujeitos, nesse caso o IPSAS, né? Então, entendendo isso, você vai avaliar o quão suscetível a riscos eles estão e fazer seu entendimento sobre os riscos desses processos. Para que possa ser desenhado um programa de trabalho, né, e executado durante a auditoria. Isso, e nesse sentido, é muito importante que a empresa tenha esse manual que define o tratamento para cada conta, porque se começa a misturar contas e para a folha de pagamento você tem, sei lá, você tem 6 processos diferentes de pagamento para vários tipos de funcionário diferente, aí o negócio começa a ficar muito mais complicado. E aí o processo de auditoria fica quase inviável. Então, volta a importância das pessoas preparando as informações, entender como se faz a auditoria para preparar a informação de forma mais estruturada possível. Porque se a informação não é estruturada, acaba sendo muito mais difícil realizar a auditoria. Para o auditor entender e documentar, né, Kira? O processo. Acho que aqui está em linha um pouco o que você comentou, Kira, aquela questão do ambiente de tecnologia, por exemplo, o próprio sistema de cada entidade, né, que é consolidado, se eles têm sistemas diferentes, plano de contas diferentes, já se torna muito mais complexo isso, né? Que ambiente é esse de tecnologia? Pode ser um ambiente de acesso às informações, um ambiente de preparação da informação financeira histórica. Como é que é esse ambiente? Ele permite que qualquer pessoa faça lançamentos contábeis ou é só a área específica que pode fazer lançamentos contábeis? Então, como é que é esse ambiente de tecnologia? Do ponto de vista de segurança da informação que está sendo preparada, né? Isso, e tem tudo, e dentro das normas de auditoria, vamos dizer, a entidade precisa entender muito bem qualquer ferramenta de tecnologia que ela está utilizando. Por exemplo, se tem alguma, porque a pergunta vai ser, então, teve mudança na estrutura durante o ano, então, o que foi essa mudança? Quem aprovou essa mudança nessa estrutura? E aí, se muitas vezes é necessário entender todas as alterações e quem tem autorização para fazer essas alterações, e a empresa tem que assumir a responsabilidade pela tecnologia que ela usou. Se ela comprou um pacote sendo usado por outros estados, mas ela não entendeu, aí vai ser problema, porque ela não vai conseguir mostrar que ela conhece como funciona aquilo e qual que é a segurança que ela tem sobre o uso daquele sistema. Mas vamos na próxima. Aqui são outras questões mais detalhadas que você também precisa passar, né? Então, isso aqui tudo a gente ainda está discutindo entendimento da entidade e avaliação dos riscos que elas estão sujeitas para poder fazer o desenho do trabalho, né? Então, seja, por exemplo, determinadas entidades podem chegar a ser necessário avaliar questões de riscos climáticos, ambientais, a gente tanto tem falado aí, né, sobre ESG, avaliação do monitoramento dos cumprimentos legais pertinentes ao negócio, né, a questão de regulamentação, se alguma entidade dessa é regulada, quais as principais contingências que eles estão sujeitos, elas estão sujeitas, avaliação de, por exemplo, existe algum tipo de cumprimento legal com alguma questão de endividamento, gastos estão acima do que está permitido, isso pode gerar alguma implicação. Tem diversas questões, além dessas que a gente comentou até agora, né, de olhar os processos, olhar a estrutura de preparação das informações, entender todo esse ambiente em que a empresa está situado. A depender da entidade, você também tem que avaliar questões de riscos
que são muito específicos e que possam impactar na continuidade operacional da entidade, tá? Podendo chegar até a esse nível. Isso. Vamos no próximo. Materialidade. Esse aqui é bem, né, materialidade, né? O termo não é muito, ele não dá um número, uma fórmula de cálculo, né, Kira? Isso é muito julgamental e depende de uma série de fatores do que pode ser material para aquelas informações financeiras, né? Se eu pudesse resumir aqui, eu diria o seguinte, né? O que é material para mim, numa entidade, se aquele ajuste ou aquele impacto tivesse sido reconhecido, poderia mudar a decisão, né, do usuário daquela informação. Então, vamos pensar aqui numa entidade privada, né? Se um investidor de uma empresa tivesse conhecimento de algum ajuste ou de alguma informação qualitativa ali dentro daquela informação financeira, se ele tivesse tomado conhecimento antes, ele teria tomado uma decisão diferente da que ele tomou. Ele poderia ter tomado uma decisão diferente, porque, de certa forma, aquilo foi material para a informação financeira. Então, é uma área de bastante julgamento e isso tem que ser avaliado com rigor e critério para que esteja bem documentado, seja consistente, para que, de fato, durante o processo de auditoria, você audite áreas, né, que possa trazer um risco de distorção relevante, né, material nas informações financeiras. E talvez no setor privado, muitas vezes você olha para uma materialidade clássica seria 5% do lucro antes de impostos, mas no setor público, por não ter tanto foco no resultado, talvez seja uma porcentagem, sei lá, 1% dos ativos. Talvez esse aqui seja o limite máximo de erro que sua auditoria poderia ter, porque mais que isso, você já está alterando o tamanho dos ativos sendo apresentados e, portanto, esta variação também seja relevante dentro do desempenho do resultado do período. É importante definir isso, porque essa definição vai definir qual tipo de teste você vai fazer sobre quais contas e que nível de documentos você vai querer fazer. Então, essa definição, ele é bastante importante e tem que documentar muito bem o raciocínio de como você chegou naquele número, porque se você errar neste número, provavelmente você já errou em todo o resto do trabalho que vem depois. Inclusive, qual a métrica que você colocou, né, Kira? Depender da entidade, talvez você não vá se basear no resultado, mas talvez seja ativo, patrimônio, receita. Isso. Você tem que documentar isso de partida para que você tenha um racional, já que é uma área de julgamento, tenha um racional formado, documentado, e aí no final do dia você pode dizer que a sua conclusão sobre a informação financeira como um todo, né, desde contas de ativo, passivo e resultado, o escopo que você usou, né, para testar as contas e o parâmetro, né, adotado na materialidade, eles são adequados para a sua conclusão da auditoria. Isso, porque vamos supor que eu determino que minha materialidade é, sei lá, os 1% dos ativos, sei lá, me dá 1 bilhão, legal. Mas na hora que eu vou ter que pegar essa conta e vou ter que alocar, então eu vou testar todas as contas do ativo. Então, sei lá, tem 100 contas no ativo. Então, vou pegar esse valor, vou dividir por 100, e aí isso vai ser a minha materialidade para cada... Eu vou ter que alocar dentro de cada uma dessas contas para determinar quando eu faço o teste aqui dentro, o que é o nível de erro que posso aceitar nessa conta. E isso vai determinar, via os ferramentas de software, isso determina quantos documentos que preciso testar dentro daquelas contas, pressupondo que todas as informações daquelas contas são as mesmas. É super importante ter uma consistência da qualidade dos documentos dentro das contas contábeis. Senão, já vira ser muito mais difícil você verificar informações que não são consistentes. Mas vamos no próximo. Uhum. Revisão analítica, e aqui, quando você olha os números, você cria a sua expectativa de que seriam os números do período, e aí você compara os números reportados com as informações
esperados para ver se tem variações. Então, você tem, por exemplo, você sabia que a folha do ano passado foi X. Então, se teve aumento salarial de, sei lá, de 3%, então você já pode criar uma expectativa quanto que seria para este ano, e ajustando pelas potenciais novas contratações, para as aposentadorias. Então, na revisão analítica, você cria a sua expectativa, já tem tudo um processo de forma de verificar as contas usando essa metodologia. Aí, E te dá indícios iniciais, né, de que pode ter algum problema ali. Isso. Estimativas contábeis. E aqui, por exemplo... Pode falar. Aqui isso, não, mas aqui, no setor público é recebíveis. Tipo, o recebível, você precisa mostrar que você tem uma boa estimativa dos seus recebíveis, ou seja, vai mostrar de todas aquelas contas que você tem a receber, sei lá, dos impostos sendo cobrados, quanto desse aqui que você efetivamente recebeu e qual que é a projeção de receber no futuro. E inclusive, nessas normas, ele requer que você olhe o ano passado. Qual que é o seu estimativo do ano passado? Você recebeu, você realizou baseado naquela estimativa ou não? Se não, indica que a qualidade da estimativa é muito ruim. Então, essa aqui é uma área que tem toda uma metodologia, muitas vezes traz especialistas e análise sobre essas áreas de estimativa. De novo, a própria entidade deveria estar divulgando suas áreas estimativas críticas, já para começar, para dizer quais são as áreas. Pode ser a taxa de depreciação, pode ser a expectativa de contingências, a perda dos recebíveis. Aí, acho que pode passar. Aqui ainda é continuação, Kira, pode passar isso daí. Isso, então, mesma coisa, o entendimento das estimativas críticas, aí vamos no planejamento, determinação... acho que... Isso. Então, aqui é para determinar o escopo do trabalho, ou seja, no final do dia, depois que você entende, né, o que poderia causar uma distorção relevante nas informações financeiras históricas, né? Então, com base nesses riscos de distorções relevantes, né, levando em consideração a materialidade que foi estabelecida, você entra na fase de avaliar o que pode distorcer de forma relevante as demonstrações financeiras e, portanto, estabelecer um plano de trabalho detalhado para aquela entidade. Acho que pode passar. Então, de certa forma, a gente vai ter, seja aqueles riscos inerentes, e qual a avaliação de nível de risco que existe. Então, risco inerente, aquele risco que é normal, já é esperado, que pode acontecer. E tem os riscos elevados, riscos significativos, que são riscos que podem acontecer de forma, vamos dizer assim, não quero chamar inesperado, né? O que não é inerente é aquilo que pode acontecer com a suscetibilidade maior, que pode ser elevada ou alta, né? Isso, por exemplo, se não tem um plano de contas e as pessoas não sejam treinadas para saber em quais contas lançar as notas, aí você tem um risco inerente que a pessoa está lançando a nota na conta errada. Aí isso gera um risco para fins de auditoria de que existe esse erro e aí vai aumentar o trabalho sendo feito nessa área. E quando a gente fala, por exemplo, da complexidade de uma conta, né, que tem muita estimativa, né, benefícios pós-emprego, né, que existem estimativa, diversas premissas, isso gera uma complexidade maior no cálculo. Então, isso pode tornar o risco, deixar de ser um risco inerente e passar a ser um risco mais elevado, porque o valor é muito alto, a probabilidade de acontecer um erro, né, a depender de quem esteja ali preparando os cálculos e revisando, é muito maior, né, o impacto vai ser significativo, dependendo do valor daquele passivo, daquela provisão nas contas das informações financeiras. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Você vai dosar qual seria o nível do risco, né? Se é um risco normal, elevado ou significativo. Isso. Vamos no próximo. E aí, risco de transgressão dos controles pela administração. De novo,
você vai, a gente entende como funciona a empresa, a gente entende que, então tem esses controles que deveriam existir, toda uma aprovação antes de realizar os pagamentos, mas aí os administradores, eles podem passar por cima dos controles, aí tem que avaliar o risco que poderia acontecer, se existe esse risco que eles não seguem os controles que foram definidos para assegurar a qualidade de informação. E aí, esse é mais um risco. Aí, vamos na próxima. Risco de erro material devido à fraude. E aí, talvez, aqui, o ponto é, por exemplo, será que a empresa, o processo de edital não foi feito de forma adequada, que poderia ter pago a mais na contratação de algum serviço que não, porque o processo de edital não foi feito de forma adequada, e aí se entra na discussão dos indícios de fraude, e aí vinculado com aquela tema que a gente comentou antes, tipo, se, por exemplo, existe algum indício da pessoa responsável, da administração da entidade, algum processo contra eles, aí já começa a levantar uma dúvida se deveria existir uma investigação para avaliar o potencial risco de ter as pessoas envolvidas em alguma coisa não ética, porque se existe procedimento não ética dos administradores e eles que são os responsáveis, aí o negócio seria pervasivo, que pode impedir o auditor chegar numa conclusão sobre aquelas informações. Mas vamos no próximo. Execução, formalização. Então, aqui já fizemos planejamento, já identificamos qual que é a forma que vamos testar os dados, e agora entra na questão de execução, de realizar os trabalhos. Então, todo parte do trabalho tem que ser planejado para você saber o que você vai fazer e qual documentação que você vai produzir e a conclusão. Agora, a questão, você precisa planejar bem, porque na medida que você começa a fazer seus trabalhos, vamos supor que você precisa testar documentos e você já seu entendimento que não teria nenhuma exceção, e você já começa a pegar uma amostragem de 100 documentos e você acha erros em 10, e já começa, aí todo aquele trabalho, análise inicial que você fez, já foi para água abaixo, porque você, aquela indica que você não fez seu entendimento do processo adequadamente, se não está tendo os resultados que você esperava. Então, aí vai ter que voltar, reaver a seu entendimento para depois planejar os trabalhos de novo. Então, ou seja, porque na hora que você está na execução, você já não espera ter sessões do processo que você está fazendo. Se tiver sessões, e aí você precisa ver com muito cuidado por que está tendo exceção, por que entendimento diferente daquela que foi feito inicialmente. E aí, porque você precisa chegar a uma conclusão, tipo, e se tiver exceções, é difícil concluir que os dados estão corretos. Aí você discute a extensão, natureza e tempo de realizar os trabalhos. Porque tem que quanto trabalho você vai realizar, que tipo de trabalho de auditoria você vai realizar, poderia ser vários, em que momento que você vai realizar esses trabalhos. Então, vamos no próximo. Então, indagação aqui é onde você pede, faz perguntas para as pessoas, e aí você vê o que as pessoas fazem. Por exemplo, uma das coisas que se espera que acontece é que existe o orçamento. Então, em tese, a pessoa deveria estar comparando o realizado com o orçamento, se deveria ter um controle muito bom de qualquer seção, os gastos orçados. A natureza dos gastos não era aquele orçado. Isso é um controle que se espera ter, se espera que a pessoa analisa que tem análise e talvez uma questão aqui que tem evidência que a pessoa está analisando as diferenças e tem documentação sobre isso que a gente poderia utilizar. Porque, de novo,
do processo de auditor, você espera que alguém faz procedimentos de assegurar os dados estão corretos e que é feito documentação adequada para isso. Vamos na próxima. Observação. Aqui você está observando a pessoa realizando seus trabalhos. Então, a pessoa reconcilia a conta de caixa. Então, vai sentar do lado da pessoa. Então me explica, como que você reconcilia essa conta de caixa com o balanço? Então, aí você vai observar a pessoa, se pega uma conta bancária e vai reconciliar isso com a razão, vai te explicar tudo que eles fazem para chegar nesse processo. E este processo, observando isso, é uma evidência de auditoria. Eu assisti a pessoa fazendo isso, então eu tenho confiança que a pessoa sabe fazer esta reconciliação de forma adequada. Vamos na próxima. Inspeção. Aqui os documentos, então, tipo, tem registrado uma lista de ou no estoque, conta de estoque, faz o inventário físico de estoque, tem um registro do estoque, tem todas aquelas evidências, então, pela observação e inspeção, e vou lá e eu vou verificar que aquele item de estoque é o item que está no controle do registro do estoque, que ele está a descrição do estoque está correto, que o valor que está lá na nota fiscal é o valor que está no registro registrado na contabilidade, e esse processo de inspeção me dá conforto de que a exame físico do ativo, por exemplo, do estoque, no caso, é adequado. E aqui, normalmente, no exame físico, eu faço uma verificação físico do estoque uma vez por ano. Então, talvez no final do ano, eu vou lá e eu acompanho a inventário físico do estoque. Se espera que todas as entidades tenham fazem a verificação do seu estoque. E da mesma forma, para imobilizado, os novos bens adquiridos, tipo, você pode ver a aquisição dos novos bens adquiridos, que eles existem, e irá fazer a verificação física do bem. Vamos no próximo. Reformar por exemplo, cálculo do folha de pagamento. Posso ir lá, recalculo folha de pagamento para ver se quanto que foi pago está correto conforme o número de pessoas, a categoria das pessoas, e eu recalculo os encargos. Acho que o Kira está congelando um pouquinho. Kira, pode passar, isso. tá, Ana? Uhum, Tá. uhum. Um momentinho, pronto. Tá. Tanto ele falou de reperformar como recalcular, né? De certa forma, se você faz um cálculo de uma provisão para realização de contas a receber, você vai lá e faz o recálculo daquela provisão de forma manual ou eletrônica para ver se chega no número que o cliente, que a empresa calculou, né? Pode passar. Outra forma é a confirmação externa, que a gente obtém, né, seja por meio de envio de uma carta para banco, por exemplo, para ele confirmar o saldo do saldo de aplicação financeira, envia carta para um fornecedor para confirmar que, de fato, aquele saldo, pediu saldo em aberto, né, o fornecedor confirma qual é o valor, ou informa, na verdade, qual é o valor que a entidade deve, e é uma fonte de evidência aquilo. E tem o próprio procedimento analítico, que você verifica, né, faz cria aquela expectativa que o Kiran falou no início, explica as variações que aconteceram no período para avaliar se estão adequadas, são aquelas esperadas, dentro do contexto de tudo que você entendeu no planejamento dos trabalhos. Quando a gente entra na abordagem substantiva, já é, de fato, executando os trabalhos em si. Ali, a gente
quando a gente vai olhar abordagens substantivas, a gente tem que olhar, primeiro, entender as afirmações que a gente precisa assegurar no contexto da auditoria. Então, as afirmações, elas podem ser por classes de transações, por processos de negócios que a gente olha. Então, que afirmações são essas, né? Acho que pode passar, Ana, que a gente vai entrar no detalhe dessas afirmações. De fato, quando você entra nas afirmações, você vai querer entender se, dentro daquela área do contas a receber, por exemplo, né, se de fato ocorreu aquela transação. Então, você precisa fazer procedimentos que cubram aquela afirmação de ocorrência. Existência, né, ocorrência e existência no final do dia. A completude da transação, né, se de fato ela está completa, o que foi registrado ali está completo, pelo valor correto, né? Como é que eu asseguro? Qual o procedimento que eu tenho que fazer para assegurar que o valor daquela transação foi registrado corretamente? Corte, né? Como é que eu sei que as despesas, as receitas entraram no período correto? Né? Então, eu tenho que fazer procedimentos para cobrir que o corte que foi feito para entrar receita dentro daquele exercício está adequado. Então, eu faço procedimentos para cobrir essa afirmação de corte, do período correto que deveria entrar aquela transação. Classificação. Então, qual o procedimento que eu teria que fazer para saber se as despesas que entraram lá no resultado foram classificadas adequadamente, né? Apresentadas de forma adequada na demonstração financeira. Então, essas afirmações, a gente precisa, quando for planejar um trabalho, a gente precisa assegurar, né, quais as afirmações que cobrem aquela conta contábil ou aquela linha das informações financeiras que eu preciso assegurar. Pode seguir adiante. Não sei se você quer complementar com alguma coisa, tá, Kira? Aqui, pode seguir. Então, entrando nos testes substantivos de detalhe, a gente vai passar nos próximos slides que testes seriam esses, tá? São os testes que, de fato, evidenciam. Então, quando a gente fala de um teste target, é um teste onde aquela conta contábil especificamente, eu consigo extrair uma população significativa, né? Eu estabeleço um target de valor ou de risco, e quando eu seleciono, a população remanescente ela é muito pequena, porque uma amostra que tem um foco específico, um target específico para cobrir o risco, né? Se eu pego, por exemplo, numa conta que eu tenho 500 itens, se eu já pegar 10 e já dar uma cobertura grande no saldo de 80% do valor, por exemplo, né? Então, eu faço um teste target naqueles 10, que já é uma quantidade pequena perante a população completa, e ela já me dá uma representatividade grande. Então, eu posso fazer um teste target de detalhe. Pode seguir, por favor. A amostragem também, ela pode ser não estatística. Então, numa população muito pulverizada e extensa, você pode fazer uma amostragem não estatística, que é pegar X itens daquela população toda, de forma aleatória, e que não vai te dar uma cobertura grande, mas, ao mesmo tempo, ela não é direcionada, né? Ela não tem um risco específico ali para cobrir, como é aquele target que a gente falou. Vamos pegar os 10 maiores, porque já dá uma representatividade grande. Se eu tiver um problema, eu tenho aqui um risco aqui para cobrir. A amostragem não estatística, você pega numa população, como é que se diz? Pulverizada, de valores pequenos, que por mais que você não vai conseguir fazer um target ali, você vai pegar aleatório. Isso, e essa aqui pressupõe que todos os itens dentro daquela população são semelhantes. Isso. Mas, assim, testes... de valores pequenos, assim, de valores pulverizados, que quando você vai pegar ali uma amostragem, é como se você tivesse pegando uma quantidade pequena e pode concluir sobre todo o restante, né? Então, se você acha um erro numa população pequena, você termina extrapolando para os demais, porque eles são semelhantes e tudo mais.
Isso, devem ser todos iguais. E essa aqui volta ao tema, tipo, se você começa a fazer o teste aqui e nessa fase começar a achar erros, pode ser que você já tem que voltar tudo para trás, porque aí você não entendeu corretamente a forma, o tipo de item que está nessas contas. Vamos no Isso. próximo? Uhum. E aí aceita, rejeita, é uma outra forma, de novo, a população tem que ser uma população consistente de informações, e aí você está testando alguma coisa, por exemplo, todos os itens nessa conta tem que ser itens sei lá, de folha de pagamento, legal, eu vou lá testando, testando os itens e eu espero que todos os itens nessa população, eles vão ter as mesmas características, então eu vou fazer aceita, rejeita, então eu espero. Então, eu estou testando aqui, eu espero que todos são iguais. Então, aí... E também você costuma usar para testar um atributo, nunca é valor. Então, se você quer verificar se a informação daquela nota fiscal, da quantidade, né, está ok, está correta, a data da nota está na data correta, foi contabilizado na data correta, então você olha sempre um atributo e não valor. E aí, se você encontrar erro, você já rejeita o teste, né? Você tem que fazer uma nova amostragem. Isso. Vamos no próximo? Aí, aqui acho que são os exemplos de testes de detalhes que existem, acho que a gente passou por eles, né? Quando eu comentei das afirmações, tem questão de teste de corte, inventário físico, conciliação, confirmação, são diversos tipos de testes que existem. Isso. Vamos no próximo. Aqui já é a última parte, que é, de fato, o preparador da informação financeira histórica, né? Não só ele precisa deixar uma trilha de como ele preparou aquelas informações, como o auditor precisa deixar a trilha de auditoria, né? Para checar como é que ele verificou que aquela demonstração financeira aquela informação financeira está adequada. Então, imagina só, você tem todo um arcabouço lá de sistema que registra todas as transações, você tem um balancete de verificação, né, que sumariza aquelas contas. Como é que você está seguro que aquelas informações estão refletidas nas informações financeiras históricas? Você tem que ter uma trilha daquilo. Então, você precisaria mostrar aqui os números que estão nas peças das informações financeiras, eles cruzam com os números dos registros contábeis, né? Você tem que deixar uma trilha daquela informação, e o auditor precisa também assegurar que, no papel de trabalho dele, ele fez essa conferência, né? Então, imagina, todo o trabalho de auditoria foi feito em cima de balancetes, de relatórios financeiros, de razão contábil. Como é que eu sei, né? Meu relatório de auditoria é sobre as informações financeiras históricas. Como é que eu sei que aquelas informações cruzam com todo o trabalho que eu fiz? Então, é essa trilha, é essa verificação que você tem que amarrar e deixar documentado. Isso. E talvez outra coisa, se a entidade, se ela não tem seus próprios procedimentos muito bem definidos, por exemplo, uma coisa que dá muito problema, se começa a trabalhar em cima de um balancete e depois começa a achar erros, começa a fazer ajustes, aí o negócio não tem fim. Tipo, a questão, talvez antes que o auditor entre para olhar o balancete, tem que ser o balancete final, revisado, com todas as classificações de forma adequada, senão vai gerar muita frustração para todos os envolvidos, tipo, e dificilmente tem um parecer limpo no final, um relatório, vamos dizer, sem ressalvas no final, devido a essa falta de preparação. Isso. Então, aqui tem o trilho de auditoria, tipo, quais constam no escopo, tem a verificação inicial, avaliação de risco, formalização dos papéis de trabalho, documentação de suporte, balancete de verificação final, e a elaboração das deliverables. Deliverables aqui é o relatório que o auditor vai emitir. Ele vai emitir o relatório e requerir também que emite um documento sobre questões de controle que foram identificadas. Ou seja, então, existe essas, vamos dizer, duas entregáveis, o relatório de auditoria e o relatório das questões de controle que foram identificadas. E nesse processo todo, existem, as firmas de auditoria usam
bastante ferramentas, e aqui nós estamos discutindo, tem as ferramentas sobre, acho que na questionário inicial a gente cobriu várias ferramentas, desde ferramentas... Kiran está travando, né? Acho que sim. Uhum. É que essas ferramentas são as ferramentas que você poderia usar para fazer toda essa documentação. Então, como é que você deixa essa trilha da auditoria documentada? Poderia ser em um banco de dados, poderia ser numa página de internet, onde você vai documentando todo o trabalho, poderia ser em documentos de Word, né, que imprime, põe numa pasta, como é que seria isso, né? Então, como vai ser vamos dizer assim, não é que as contas públicas já não são auditadas, né? Mas ela vai estar usando agora, pela primeira vez a partir do ano que vem, essas normas que tem um arcabouço bem mais robusto e que pede isso, né? Que essa trilha de auditoria seja evidenciada e documentada. Então, como poderia ser feito isso? Da forma que vem sendo feito hoje? O que precisaria mudar, né, para que essa trilha fosse de fato evidenciada, desde do plano inicial, né, que quais contas foram determinadas em escopo, até, de fato, essa conferência das informações financeiras com o trabalho feito, né, e o que está ali dentro, de fato, suporta, são os dados que foram auditados e suportam a opinião de auditoria. Pode passar. Quando a gente fala de referência às informações financeiras históricas, isso pode entrar desde concordar os prazos de entrega do trabalho, acordar as divulgações de notas, né, das informações financeiras, verificar precisão matemática desses cálculos, erros na própria informação financeira. Essa informação financeira histórica, toda a documentação do que foi base para prepará-la, isso faz parte das referências que a gente tem e documenta para estar seguro de que o que a gente auditou, de fato, foi base para a preparação daquelas informações financeiras. Então, tem que existir toda essa conferência, né? Não é só auditar, mas tem que ter certeza de que o que você auditou é o que, de fato, foi refletido na informação financeira, quando ela foi preparada. Isso, e mais um ferramenta que tem a ferramenta sobre o conteúdo das informações financeiras. Então, existe o checklist de divulgações que são requeridas pelas regras de contabilidade, e essas checklists são extensivas e são detalhadas. Então, das coisas que a gente pede como auditor, me manda sua checklist para ter certeza que você tem todos esses itens. Ou nós temos nossa própria checklist, onde a gente passa para verificar que todas as divulgações requeridas estão sendo feitas. E outra coisa que isso ajuda também é segregar as informações que não são requeridas, porque muitas vezes dados que não são requeridos, muitas vezes eles deveriam ser identificados e tratados como informações, pode ser suplementares, ou até pode ser marcadas como sendo não auditadas, mas tem que saber o que é requerido pela norma para divulgação, o que não é requerida. E toda norma de contabilidade tem, né, o que se pede para divulgar, né, Kiran, o que é requerido divulgar. Isso seria uma base, mas realmente os checklists ajudam. Isso. Eu acho que chegamos aqui. Acho que, Catherine, você não colocou sua foto aqui, mas vamos para talvez a gente usa. Vamos sair dos slides aqui e vamos para as perguntas, né? Deve ter bastante. Isso. O José Carlos, o analista da área técnica aqui do IBRACON, vai intermediar essas perguntas que nós recebemos aqui no chat. Bem-vindo, José Carlos. Isso. Obrigado, José. Você vai nos ajudar a responder também, né? Na verdade, não, Kiran. O interesse aqui é mais dificultado do que responder, porque não tenho resposta para muitas delas aqui, não. Bom, obrigado, Kiran. Obrigado, Catarina, aí, pela conversa, pela exposição de ideias ali, as dúvidas que vocês ajudaram aqui a responder. E aí a gente teve uma participação bem grande aí do nosso público, então eu vou
tentar trazer algumas perguntas aqui para a gente ver se a gente consegue endereçá-las. E aí a primeira que eu tenho aqui é como que a gente vai, como que o auditor ele vai se relacionar com os responsáveis pela governança, vamos dizer assim, dentro no contexto de auditoria de entidades públicas. Então, quando a gente fala, quando a gente é auditor externo de entidade privada, talvez a gente tenha isso, pelo menos eu que fiquei muito tempo nisso daí, tenha isso um pouco mais claro, né? Mas e quando a gente está na auditoria de entidade pública, muda alguma coisa na prática isso daí? Acho que vamos dizer, se fosse, vamos supor, fosse União ou se fosse Estado, tem que ter sua estrutura de governança definido de quem são os responsáveis pelas informações financeiras. E nós, normalmente, a gente lidera porque nós temos que identificar quem são os responsáveis pelas comunicações. Então, normalmente, você tem o nível do Estado, do governador, você tem um nível daqueles responsáveis pelas as informações financeiras, e aí você entra na contabilidade, e aí muitas vezes tem vários departamentos separados para isso, mas aí parte do entendimento é entendimento da estrutura de governança para entender quem vão ser os interlocutores com qual que nós vamos lidar. Obviamente, precisamos nos comunicar com os responsáveis desta, com os responsáveis das informações financeiras. E por isso que a norma de auditoria, ela não identifica especificamente as pessoas, ela fala em termos dos responsáveis das informações financeiras. E aí cada entidade tem sua estrutura própria. Até no mudo. Tá. Desculpa aqui. Obrigado, Kina. Acho que é importante isso daí, porque, como eu disse, eu já atuei uma vez numa entidade pública, né? E, nossa, a hora que eu vi tudo aquilo acostumado com as entidades privadas ali, a hora que eu vi balanço orçamentário e nota de empenho, eu falei, meu Deus, preciso rememorar um pouco ali o que eu aprendi na faculdade para conseguir aplicar na atividade, né? Isso, e talvez uma outra coisa aqui, de novo, aqui nós estamos falando de auditoria se aplica somente às demonstrações financeiras. Então, tudo aquela parte de orçamentário, desempenho, a gente esquece, tipo, isso são outras informações que não são parte de nossa auditoria, nosso foco de nossos passos de auditoria. Então, é importante entender o escopo onde a gente vai focar e os documentos que a gente vai focar em fazer o trabalho. É, isso aí. Aqui a gente tem uma outra pergunta aqui, e aí eu queria que vocês compartilhassem como que tem sido na prática isso daí, quando a gente fala da contratação do auditor para auditoria das demonstrações ali em entidades públicas, porque ela se dá por meio de licitação e geralmente menor preço, né? A gente sabe que teve aí a mudança na lei das licitações, a gente tem uma nova lei de licitações, a 14133, que ela modernizou um pouco essa questão aí de licitação, mas ainda tem a questão de ser menor preço e muitas vezes talvez ali não tenha assim, tanto apego à questão técnica, vamos dizer assim. Então, para a gente não ter, para a gente ter uma percepção de como funciona quando vocês ali, quando o auditor ganha, vai participar de uma licitação, o que vocês geralmente têm visto que é exigido do auditor nisso daí? Então, acho que pela norma de auditoria, para você conseguir definir um preço, você precisa entender as operações, as contas e as operações da entidade. Então, na medida que é feito na hora que é feita uma licitação, normalmente nas licitações você pode pedir informações. Então, tem que ter certeza que você tem um entendimento adequado das operações para conseguir realizar um orçamento adequado. E dentro dos aspectos de auditoria, o auditor, ele primeiro precisa ter as pessoas, a capacidade para realizar o trabalho, precisa conseguir ter os dados suficientes para conseguir realizar o orçamento,
E aí vai ter que seguir, e obviamente a referência técnica são as normas de auditoria. Então, as normas de auditoria já têm uma série de definições por si só. E aí e aí normalmente tem parte documental que tem que ser apresentada por isso. E obviamente tem várias formas que a entidade poderia fazer. Talvez tem alguns que fazem simplesmente menor preço, mas talvez o mais comum é fazer uma mistura de preço técnico. Tipo, tem peso para a parte técnica, peso para o parte do preço. Mas essa aqui é uma questão comercial da entidade que está contratando o serviço. Mas do ponto de vista do auditor, que se preocupa que ele consegue realizar um orçamento adequado e tem a capacidade para realizar o trabalho. Ah, bacana. É importante isso daí, porque acho que a gente teve repetir aqui umas 2 ou 3 vezes essa pergunta. Então fica claro que não é necessariamente o menor preço. Você tem o menor preço, mas o auditor tem que avaliar e quem está contratando também deveria fazer esse tipo de avaliação, né? De Isso, avaliar a parte técnica, no caso. Isso, e muitas vezes talvez, esse é um dos grandes, tipo, no setor privado, o autor não tem obrigação de aceitar um trabalho. Então, tipo, muitas vezes, se fosse menor preço, talvez ele nem entra, talvez não tem nem interesse em entrar, mas e talvez comece talvez ter mais interesse para assim, outro tipo de mistura. E a diferença do Tribunal de Contas que talvez tenha uma lista de trabalhos pré-definidos, mas e aí a parte da contratação do escopo do trabalho vira a ser importante. Ah, legal. Bom, Kiran, Catarina, obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado pela aula, por nos brindar aí com tanto conhecimento, com tantos insights aí que podemos aproveitar todos no trabalho, seja atuando na auditoria de entidades públicas ou não. E eu passo agora a palavra para a Ana. Contigo, Ana. Obrigada, José Carlos. Obrigado, Kiran, Catarina. Foi um prazer recebê-los aqui e com tanta expertise nesse assunto, com tanto conteúdo. Tanto é que as perguntas não param de chegar aqui, né? Eu só tenho a agradecer a vocês. E os recadinhos finais aqui que eu deixo é que essa apresentação, que foi a gente mostrou aqui, vai ficar no nosso site, na área de agenda, ali no dia do webinar. Ela vai estar disponível ali para vocês consultarem, assim como o vídeo também do webinar para que vocês possam assistir posteriormente, tá? Eu peço para que vocês respondam a pesquisa de satisfação, a Vivian vai colocar aqui mais uma vez para vocês responderem, tá? Eu agradeço já de antemão a resposta à pesquisa, e também para que vocês entrem lá no nosso site, os associados, e tenham mais informações a respeito do programa de incentivo à qualificação profissional, tá? É um programa que nós aqui do Ibracon lançamos recentemente, então eu convido a todos vocês a acessarem nosso site, www.ibracon.com.br, e darem uma olhadinha lá nesse programa, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos. Kiran, Catarina, espero vê-los aqui em breve em mais um webinar, porque é sempre muito bom tê-los aqui com tanto conhecimento compartilhado. Aliás, só falta definir quem vai levar o chocolate. O bombom, é verdade. Exatamente. Eu não sei se você pode nos ajudar para identificar quem mandou um maior volume de perguntas para depois a gente entrar em contato com eles. Tá bom, Kira, tá bom. Nós vamos querer também aqui do Ibracon uns bombons, tá? Então, mas de novo, o conceito aqui é quem fizer mais perguntas no evento. Então, tipo, eu não sei se o José Carlos já conseguiu anotar aí quem foi o vencedor, ou você vai nos informar na sequência. Tá, a gente vai verificar aqui quem fez mais perguntas e a gente passa para você, Kira, tá bom? Legal. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Até.